aqui nessa cena do filme O Conde de Monte Cristo, eu separei essa parte exatamente para mostrar para você que tem um jeito diferente de falar médico. Como é que você pensa? Geralmente médico, a palavra mais usada é o que é um doctor, né? Doctor, um doutor. Em inglês, se você simplesmente chamar alguém de um doctor, tem um duplo sentido, né? Pode ser médico ou pode ser uma pessoa que tem um doutorado, né? Tem um PhD, tem uma formação acadêmica em alguma área bem alta, né? Que é um PhD, que seria um doctor também. Mas a palavra em si, doctor, ela é muito usada para significar a profissão de médico mesmo. Então você pode muito bem chamar um médico simplesmente assim de um doctor. Só que aqui, nessa cena, você vai ver que esse médico, no caso, tem uma outra palavra que é muito usada também em inglês, que é isso aqui, ó, é o tal do physician. Physician. Essa última palavra da fala aqui. Então, isso foi no início do filme, do Conde de Monte Cristo, onde um personagem aqui vai dizer exatamente isso. Ó, but more important. Mas mais importante. It is the price. It is the price. É o preço. I demand. Eu demando. For the use. Pelo uso. Of my. Do meu physician. Do meu médico. Então ele está dizendo. Ele está tendo um diálogo aqui com o Edmond Dantès, que é o personagem principal do filme. E ele está dizendo, olha, ele está pedindo um favor e diz que esse favor é o preço que ele demanda pelo uso do médico, porque eles precisavam usar o médico dele. No caso, aqui estava numa uma cena que um amigo dele estava ferido e precisava de uma assistência médica. Mas o que eu achei interessante dessa cena foi exatamente o uso dessa palavra médico, que eu acredito que tem muita gente aprendendo inglês que sabe o que é um médico como doctor. Chama médico de doctor, mas pode não saber que existe essa palavra physician. Vamos escutar aqui essa fala. But more important, it is the price I demand for the use of my physician. E é exatamente isso que ele fala no final aqui, ó. O physician. But more important, it is the price I demand for the use of my physician. Espero que tenha dado para você identificar no ouvido, se não a fala por completo, mas pelo menos a última palavra, esse physician. Aqui. But more important, it is the price I demand for the use of my physician. Nessa outra cena do filme O Conde de Monte Cristo, nós podemos aprender como é que você fala padrinho de casamento em inglês. E tá bem aqui, ó, nessa cena, onde esse cara aqui, o Edmond Dantès, ele vai falar para ele aqui, para esse amigo dele, né, que aparentemente é um amigo dele ainda nessa parte do filme, né, e ele tá dizendo aqui, you're still the best man. You're still the best man. Quer dizer o quê? Você é, esse you are, que é you're still ainda the best man. Então esse best man literalmente seria best de melhor e man de homem, então é o melhor homem. Então não tem uma palavra específica assim para padrinho, você não vai pegar o padrinho de casamento e chamar exatamente como é feito em português, pegar uma palavra equivalente a padrinho. Na verdade é uma interpretação que é feita. O padrinho de casamento é como se fosse o melhor homem do noivo, o melhor amigo, o melhor homem, nesse sentido. De uma melhor pessoa que ele escolheu para ser o padrinho dele. Então é isso que ele fala, aqui ele está dizendo nesse diálogo, you're still the best man. Aí depois tem essas duas partes que são os outros personagens falando, né? Então aqui ele vai dizer I know, que é eu sei, e ela vai dizer come on, que eu acredito que eles estavam nessa cena, eles estavam saindo. Então foi coisa bem rápida, foi uma coisa que ele disse, sabe? You're still the best man. Ele anunciou o casamento dele. Então vai dizendo, ó, ele vai casar e tal. E disse, ó, you're still the best man. Você ainda é o padrinho. Aí ele fala, I know, que é eu sei, e ela diz, come on. Vamos ver aqui. You're still the best man. I know. Come on. É isso mesmo, eles dois estão saindo. E nessa saída que ele fala, você ainda é o padrinho. Aí ele, eu sei. E ela, come on, vamos embora. Eles estão com pressa para sair, fazer alguma coisa. You're still the best man. I know. Come on. Tocar mais uma vez para ver se você identifica essa parte aqui, principalmente esse best man. You're still the best man. I know. Come on.
Which of you is Edmund Dantes? I am. Aí aqui nessa cena eu separei essa parte só para mostrar esse uso do which aqui. Aqui são eles vieram prender o Edmond Dantes, que é esse aqui, né? Então esses guardas vieram prender ele e quando eles chegaram nessa casa, eles não sabiam exatamente quem é o cara, né? Só sabiam o nome, que é o Edmond, que é Edmond Dantes. Aí no caso eles perguntaram, porque tem 3 pessoas aqui, aí eles foram eles não foram direto para prender a pessoa, né? Então foram perguntar, olha, which, qual of you is Edmond Dantes? Aí ele vai responder, I am, que é eu sou. Aí aqui, o que eu achei interessante para mostrar é esse uso do which, porque ele é muito parecido, praticamente a mesma coisa que o what. Que significa o quê? Que é um qual ou o que. Quando você diz o que ou qual, você usa o what. Esse é o mais conhecido para quem está aprendendo inglês. Você começa muito sabendo o que é o what. Mas o which também vai funcionar. Agora, a diferença é o quê? Qual é a sacada para você saber quando vai usar o what e quando vai usar o which? É que use mais o what, só que quando você estiver selecionando alguma coisa, quando você estiver perguntando qual das coisas, limitando as opções, aí você vai usar mais um which. Por exemplo, se eu perguntar, você prefere isso ou aquilo? Exatamente, você tem 2 opções, é isso ou aquilo. Aí aqui, apesar dele não limitar as opções na frase, mas está limitando na prática, né? Só tem 3 pessoas. Então, qual dessas 3 é o Edmond Dantes? É isso que eles estão perguntando. E, obviamente, não vai ser ela, não vai ser uma mulher. Então, provavelmente, eles estavam na dúvida entre esse senhor aqui, mais velho, e esse cara. Então, o which é a mesma coisa do what. Não precisa se preocupar em termos de uma diferença em relação a qual ou o que. A única diferença é isso, é quando você limitar as opções, especificar, você prefere assistir futebol ou basquete, por exemplo. Eu dei 2 opções. Você prefere comer pizza ou prefere comer hambúrguer, por exemplo? Eu limitei. Which one? Qual das 2 você prefere? Qual uma você prefere? Sempre que eu estou limitando assim as coisas, eu vou usar um which e não what. Então aqui foi isso que ele estava dizendo. Ele sabia que tinha que ser uma dessas 3 pessoas. Não tem condição de ser alguém de fora, alguém numa multidão de pessoas. Não. Ele foi logo. Which of you? Qual de vocês? Which of you? Qual de vocês é Edmond Dantes? Qual deles? Qual de vocês? I am. Which of you is Edmund Dantes? I am. Espero que você tenha entendido que a primeira palavra da fala, do diálogo, é o which, que ele fala aqui, né? Então vamos tocar mais uma vez para você pegar. Which of you is Edmund Dantes? I am. Aqui nessa cena do Conde de Monte Cristo, eu separei essa parte também específica para mostrar essa palavra aqui. Ó. Você está vendo essa palavra, é um diálogo entre esses 2 personagens. Aí esse aqui está com uma carta na mão e vai falar essa fala em branco aqui. Ó. E depois o de baixo vai responder essa aqui em verde. Porém, você vai perceber uma coisa, tem uma pronúncia diferente, apesar de termos a mesma palavra aqui, ó. Você está vendo aqui uma palavra de 4 letras e aqui embaixo a mesma palavra de 4 letras, mas a pronúncia é diferente, apesar de ser a mesma palavra. Por quê? Porque aqui ele está perguntando, olha, você leu isso, essa carta? Aí ele vai responder, não senhor, eu não sei ler, eu não posso ler, não consigo ler. É porque o can't aqui, em inglês, quando você não sabe, se você não sabe alguma coisa, é normal dizer que você não pode. O verbo poder tem esse outro sentido também. Então ele está dizendo aqui, eu não sei ler. Então ler aqui é diferente desse ler aqui. Então aqui have you read this? Então isso aqui é um read. Have you read this? Aí ele vai responder, no sir, I can't read. Veja aqui no áudio. Escuta aqui. Have you read this? No, sir. I can't read. Percebeu? Deu para você perceber a diferença? Captar aqui. Nesse aqui ele chamou de read e aqui ele disse read. Veja. Have you read this? No, sir. I can't read.
Isso é porque, apesar da palavra ser a mesma, isso aqui é ler, quando você usa no passado, você chama de read. E quando você usa, aqui ele está dizendo no presente, eu não sei ler. Então é o quê? I can't read. I can't read. Então, no presente, ler é read, e no passado é read. Então você só vai saber pelo contexto mesmo, porque aqui dá para ver que é uma pergunta. Quando você vê aqui no contexto, tem uma interrogação no final, sabemos que isso aqui é uma pergunta, então você vai saber facilmente ler isso aqui como read. Mas aqui você vê que é no presente, então é um read. Veja de novo isso aqui. Have you read this? No, sir. I can't read. Eu acho que o segundo tá até mais óbvio, tá mais fácil, que ele vai mais pausado. No, sir. I can't read. E esse aqui pode ser um pouco mais difícil de você pegar, mas eu tenho uma outra parte nesse mesmo filme que o personagem fala isso no passado. Esse cara aqui pegou a carta, aí você vai escutar a voz do Edmond dizendo assim, he lied to me, ele mentiu para mim. Aí depois que ele fala isso, é que esse cara aqui vai dizer, I know, Edmond, eu sei, Edmond, I read the letter. Quer dizer o quê? Eu li a carta. Então, ele vai falar isso no passado. Eu li a carta. Veja só. É o mesmo read desse aqui, do passado, desse de branco aqui. Read, que esse cara disse, e esse vai dizer agora. Veja só. He lied to me! I know, Edmond. I read the letter. De novo. He lied to me! I know, Edmond. I read the letter. I read the letter. I read the letter. É o que ele está dizendo. Então, eu li a carta. Então é isso. O verbo ler, ele tem a mesma escrita, tanto no presente como no passado, porém a pronúncia vai mudar. Presente é read, passado é read. Have you read this? No, sir. I can't read. Aqui nessa cena do Conde de Monte Cristo, Edmond Dantes, personagem principal, ele está aqui preso, e aí o guarda vem, o pessoal que cuida da prisão aqui, né? E ele vai dizer para ele Happy Anniversary, que eles fazem uma coisa muito cruel nesse lugar. Quando é um ano que o cara está ali preso, tem pessoas ali presas por vários anos, mas sempre que a pessoa está ali na solitária e passa um ano certinho, ela chega lá e toma chicotada. É o presente aí de aniversário que ele faz. Então, o que é que ele está dizendo? Happy Anniversary, Dantes. E é importante saber, porque em inglês tem uma distinção que em português fica despercebido. Que quando a gente fala feliz aniversário, pode ser... Tem muita coisa em português que pode ser. Pode ser aniversário de nascimento seu, pode ser aniversário de casamento, pode ser aniversário de uma comemoração, alguma coisa especial para você. E em inglês, quando você fala nascimento, é um birthday. É um happy birthday. Porque aqui significa literalmente nascer, né? É o dia do nascimento. É isso que significa, dia do nascimento, em inglês. Mas quando, para todas as outras coisas, você vai usar o anniversary, que simplesmente marca que é um ano ou mais, é um feliz aniversário de alguma data. E no caso aqui, essa data é a data de prisão dele. Quando ele é preso, ele está nesse lugar aqui solitário, não tem nem como contar a passagem do tempo, ele não tem nem noção disso, ele está simplesmente ali. E aí chega esse cara e vai dizer para ele um Happy Anniversary. Então é importante entender que esse feliz aniversário aqui não tem nada a ver com data de nascimento dele. Ele não está ficando mais velho na idade aqui. Aqui simplesmente significa o aniversário que ele escolheu de tempo de prisão aqui. Aí ele vai e faz isso. Vamos escutar, para você entender aqui. Happy anniversary, Dantes. Until next year. Aí deu até para você ouvir, né? Foi isso que eu expliquei para você, né? Que ele toma uma chicotada mesmo, que faz parte da maldade que eles fazem, da crueldade de quando faz... Quanto mais tempo ficar preso, ele vai apanhando, tomando chicotada. E aí, no final, ele diz, until next year. Ou seja,
Until significa até que, ou até alguma coisa. O quê? Next, que é próximo, year, que é ano. Então, até o próximo ano. Until next year, até o próximo ano. E é isso que ele fala bem no finalzinho da fala aí, veja só. No início ele vai dizer Happy Anniversary Dantes, aí vai ter uma pausa e no final ele vai dizer Until next year. Happy anniversary, Dantes. Until next year. E é isso que acontece, então. Aí ele fica esperando até o próximo ano, quando vai ser o próximo. Nessa cena do Conde de Monte Cristo, nós vemos o uso de a propósito. Esse aqui, ó. Esse by the way significa a propósito. Essa expressão aqui, que é esse personagem que está falando aqui. Ele está dizendo que esse cara aqui vai ter que lutar com outra pessoa e vai ser uma luta pela vida. Eles são piratas aqui e eles estão dizendo que só um de vocês vai poder fazer parte do nosso time, então vocês vão lutar pela vida e um vai morrer e o outro vem com a gente. E aí ele vai dizer para ele bem assim, by the way, Jacopo, que é o cara que não está na cena aqui, né, mas que vai lutar, vai ser uma luta de faca, né? Jacopo is the best, é o melhor knife, aqui é knife, a palavra knife é faca, que essa palavra knife começa com K, mas você vai ver que tem muitas palavras em inglês onde o K é mudo. Por exemplo, know é uma dessas palavras aqui, ó, o verbo saber, né? O verbo, tem aqui o know. Então, knife. Tudo isso que começam com K, mas não fala o K. Você não diz knife, você não diz know. Você só fala knife ou know. Aí você ignora na pronúncia o K. O K tá aqui, mas você não vai falar. E aí, então ele vai dizer Jacopo is the best knife fighter. O que? Lutador. Fight, que é luta, né? E o R para dizer que é alguém que faz uma luta. Então é um fighter I've ever seen. Que eu já vi. Essa expressão I've ever seen tem a ver com uma coisa que você já viu. Esse I have. I've ever seen. É a mesma coisa que I have ever seen. Quer dizer o quê? Que eu já vi. Que eu já tenho visto. Ou seja, esse cara, esse Jacopo, é o melhor lutador de faca que eu já tenho visto. Que eu já vi na minha vida. É praticamente isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo isso para assustar o cara aqui, né? O Edmond Dantes. Então, by the way, a propósito, Jacopo is the best, é o melhor knife fighter, lutador de faca, I've ever seen, que eu já vi, que eu já tenho visto. Ou seja, e aí aqui ele vai dizer, perhaps you should get out more. O que significa isso aqui? Esse perhaps aqui é a mesma coisa que maybe. Maybe, que significa talvez. Você pode dizer talvez. Maybe é o jeito mais usado, é o jeito mais conhecido. Aqui é maybe. Significa talvez. É o mais conhecido por quem está aprendendo inglês. Falou em talvez, você pode saber que é maybe. Maybe. Mas esse perhaps aqui é perhaps. Perhaps. É a mesma coisa de maybe. Então aqui poderia ser maybe you should. Então dá na mesma. Então é perhaps you should. Você deveria. You should. Você deveria get out more. Get out é sair. Então talvez você deveria sair mais. More é mais. Então ele está dizendo para ele, olha, você acha que esse tal de Jacopo é o melhor lutador que você já viu com faca? Aí ele tá tipo mostrando autoconfiança, né? Tá dizendo, olha, talvez você deveria sair mais para ver mais gente, né? Você tá achando que esse cara é o melhor e ele tá dizendo, eu sou melhor. Praticamente isso que ele tá dizendo. Então, vamos escutar isso aqui uma vez. Passei. Vamos escutar isso aqui uma vez para você pegar essa ideia aqui. Oh, by the way, Jacopo is the best knife fighter I've ever seen. Perhaps you should get out more. E
Ele até dá uma risada debochando no final, né? Achou engraçado isso que ele tá dizendo, a autoconfiança dele, né? De achar que vai ganhar a luta. Então, deixa eu tocar de novo. Oh, by the way, Jacobo is the best knife fighter I've ever seen. Perhaps you should get out more. E foi isso que ele disse. By the way, a propósito, Jacopo is the best. Jacopo é o melhor knife fighter, lutador de faca, I've ever seen, que eu já vi. Perhaps, talvez, you should, você deveria, get out more, sair mais. Oh, by the way, Jacobo is the best knife fighter I've ever seen. Perhaps you should get out more. Nessa cena aqui do Conde de Monte Cristo, você descobre como é Sirius. Você tem olhos, são eyes, mas só o cílio dos seus olhos, só essa partezinha aqui de cima dos seus olhos. Como é que você chamaria isso em inglês? Tá aqui, é um eyelash. Então, nessa cena aqui, o Edmond Dantes, ele tá perto de matar esse cara, porque teve todo um contexto que ele teve que brigar pela vida dele, cada um lutando por sua vida. E aí ele tem uma ideia brilhante que vai salvar a vida deles dois. E aí ele rende esse cara aqui e ele diz para ele bem assim: As you hope to live, enquanto você esperança viver. Aqui é o quê? Hope significa esperança. Então, interpretando, a gente chama de esperar, né? As you hope to live, enquanto você espera viver ou esperança viver, do not move, não mexa. An eyelash, um eyelash, ou seja, não mova nem um cílio dos seus olhos, não se mexa. Ele está perto de morrer, então ele diz: não mova nada, não se mova para lugar nenhum, nem um cílio dos olhos, fica parado, estátua. Seria tipo isso que ele está dizendo: do not move an eyelash. Então esse eyelash é a palavra-chave que eu estou querendo mostrar, que é um cílio dos olhos. Ele fala isso nessa cena. Vamos escutar aqui. As you hope to live, do not move an eyelash. Vou tocar isso aqui de novo. As you hope to live, do not move an eyelash. Espero que tenha ficado claro para você. Se não pegou tudo, se achou rápido demais, pelo menos a última palavra que você tenha captado, esse eyelash. E entendido, né, no contexto aqui. As you hope to live, do not move an eyelash. Nessa cena aqui do Conde de Monte Cristo, vai ter um diálogo rápido entre esses dois personagens. Vamos ver o que cada um disse. Ele está dizendo aqui, ó, He showed courage. Esse show aqui significa mostrar. A palavra show, que você pode estar acostumado em português, se você não sabe muito inglês, você associa muito show com um show de música, né? Você vai para um show de música, um entretenimento. Mas a palavra show, isso aqui mesmo, esse S-H-O-W, significa mostrar. Aqui, ó. Show. Isso aqui é um verbo que significa mostrar. E quando colocamos esse ED no final, estamos criando aqui o passado. Então, estamos falando no passado. Se show é mostrar, então showed. E veja que você não fala showed. A pronúncia disso aqui não é showed, é showed. É praticamente como se fosse assim, como se fosse um apóstrofozinho D, né? Showed. Esse showed. He showed courage. Coragem. In the tunnel. No túnel, né? Ele mostrou coragem no túnel. Ele está falando sobre um outro personagem, um incidente que aconteceu no filme aqui, né? Então, he showed courage in the tunnel. Ele mostrou. Show não é show de música, é mostrou. E aí, esse cara aqui vai dizer, o Edmond Dantes, vai dizer, he's a means to an end. He is, aqui esse he is, ele é um means. O que é means? Esse aqui é. Mean é o verbo significar. Mas nesse sentido aqui, quando ele coloca means to an end, está dizendo, ele é um meio para um fim. Ele é um meio de conseguir algo. Ele tem um fim em mente,
um end. Essa palavra end significa fim. Então ele tem um fim em mente. Então ele está dizendo que ele é um means to an end, um fim para o meio. Você pode usar também um means of transportation. Um carro, um avião, um trem, tudo isso são meios de transporte. Então means tem a ver com isso, com meios de alguma coisa. Pode ser meios de transporte, como me veio na cabeça aqui agora, mas esse means aqui é simplesmente um meio para um fim. É isso que ele está dizendo. He's a means to an end. Um meio para um fim. He showed courage in the tunnels. He's a means to an end. Vou tocar e quero que você foque para ver se o seu ouvido consegue entender exatamente essas duas palavras. O showed e esse means aqui. He showed courage in the tunnels. He's a means to an end. E ele começa falando tão rápido que às vezes a pessoa não pega esse he, mas ele disse, he showed courage in the tunnel. Aí depois ele aqui, he's a means to an end. He showed courage in the tunnels. He's a means to an end. Aqui no filme do Conde de Monte Cristo, como o próprio título do filme fala, né, um conde, tem muito disso, né? Tem conde disso, conde daquilo, e também existe uma condessa. O feminino de conde é uma condessa. Agora, em inglês, você saberia identificar isso? Você viu? Porque no filme tem claro isso. Então eu vou mostrar para você três áudios que eu separei desse filme para mostrar quando disse conde e quando disse condessa. Em inglês, é claro, né? Então nesse primeiro aqui, você vai ver que é nessa parte que o menino aqui vai fazer uma apresentação, vai apresentar o pai dele, vai apresentar esse cara para o pai dele, e ele vai dizer bem assim: Father, may I present? Pai, posso eu apresentar the Count, o conde? Então tá aqui, conde em inglês é esse count. The Count of Monte Cristo. Então vamos escutar isso aqui. Father, may I present the Count of Monte Cristo? De novo. Father, may I present the Count of Monte Cristo? Pode ter parecido um pouco rápido essa parte aqui, né? Desse may I, que ele fala bem rápido mesmo, mas é assim mesmo, né? Father, may I present the Count of Monte Cristo? May I present the Count of Monte Cristo? Father, may I present the Count of Monte Cristo? Agora, como é isso no feminino? Porque Count tá aqui, né? Como é uma condessa, então. É uma countess. Aqui tá nessa segunda fala aqui, May I present. É muito parecida com a primeira disso, né? Deixa eu apresentar. Estão havendo apresentações aqui, né? Parece uma festa, uma celebração, pessoas se conhecendo. E aí ele vai aqui dizer May I present the Countess Mondego. Vamos ver se você pega aqui. Essa aqui pode ser um pouco mais desafiador esse áudio, mas vamos tentar aqui. Estou pegando direito isso aqui. I present the Countess Mondego. De novo. I present the Countess Mondego. May I present the Countess Mondego? I present the Countess Mondego. E eu sei que isso aqui falou de um jeito tão rápido que pode ter sido difícil pegar esse May I present. Parece que ele já foi direto pro The Countess Mondego. Mas ele falou tudo isso mesmo que tá aqui na tela. May I present the Countess Mondego? I present the Countess Mondego. E nessa última aqui, eu coloquei essa terceira aqui mais para reforçar, que é o Countess. Esse Countess. Vamos ver se você pega aqui. Eu acho que essa aqui tá mais fácil do que a segunda para identificar, né, no ouvido com áudio. Vamos ver se você pega essa aqui. You mean the Countess Mondego? You mean the Countess Mondego? Isso aqui não é nenhuma dessas imagens. É uma outra parte do filme que a pessoa vai dizer you mean, você significa, você quer dizer, é isso. Ah, você quer dizer a Condessa Mondego. You mean the Countess Mondego? The Countess Mondego. Então é isso, no sentido de que Count vai ser conde e Countess vai ser condessa. Então você vê que tem
tem esse final aqui, né? Esse ES que vai querer dar essa conotação aqui de feminino, né? Que vai dar essa ideia de feminino. É isso que você vai acabar usando em inglês. Esse ES no final. E deixa eu ver, eu poderia mostrar para você um outro exemplo disso. Por exemplo, como God, que é Deus, a palavra Deus, God. E como seria se Deus é God, como seria deusa? Seria o acréscimo do S, esse goddess. Aqui a gente acabou duplicando o D, que faz parte, né? Duplica um pouco o D desse. Em alguns casos em inglês, você tem que dar uma duplicada no D. Você vai perceber que quando você acrescenta alguma coisinha na palavra, em alguns casos específicos você duplica o último aqui, né? Como foi esse caso. Mas a ideia é esse ESS, que é o mesmo esquema desse aqui, do count e counters, que nesse caso aqui não foi necessário acrescentar duplicar o T, né? Só ficou simplesmente o ESS. Mas é isso, conde, count, condessa, counters. Mesma coisa de God, Deus, e goddess, deusa. Aqui bem no final mesmo, já do filme do Conde de Monte Cristo, quando tudo está resolvido, aqui ele acabou matando a pessoa que era o melhor amigo dele, mas que foi um confronto aí final, um querendo ganhar do outro e tal. E aqui, exatamente quando ele mata ele está aqui, a última fala dele vai acabar sendo essa aqui. What happened to your mercy? O que aconteceu com a sua misericórdia? Então, a palavra misericórdia em inglês é mercy. Tá bem aqui, ó. Esse aqui, mercy. What happened? O que aconteceu com a sua misericórdia? Ou para a sua misericórdia. Aí ele está dizendo, aí aqui a fala dele vai ser essa de verde aqui. Aqui é I'm account. I'm a count. Eu sou um conde. Not a saint. Not a saint. Não um santo. Ou seja, eu sou um conde, não um santo. Vamos escutar essas duas aqui. Vamos ver se você consegue, no tempo real, proceder aqui no ouvido e ler ao mesmo tempo para pegar isso tudo aqui. What happened to your mercy? I'm a count, not a saint. What happened to your mercy? I'm a count, not a saint. Espero que tenha dado para você pegar bem aqui com o ouvido e por ter a fala aqui, né, por escrito, pode ter facilitado para você, né, para pegar essas palavras exatamente, para você identificar exatamente o que foi falado com o que está escrito, né? What happened to your mercy? I'm a count, not a saint. What happened to your mercy? O que aconteceu com a sua misericórdia? I'm a count, not a saint. Eu sou um conde, não um santo. What happened to your mercy? I'm a count, not a saint.